até compartilho, né, com todos, que foi até um dos meus, assim, erros, mas não o erro no sentido prático, mas erro no sentido do conceito, né? Eu pensei assim, poxa, eu tenho, né, que evangelizar franceses, vamos buscar aqui uma igreja francesa, envolver uma igreja francesa, só que quando você vai visitar, porque uma das coisas importantes é você visitar as igrejas que existem na cidade que você está, ou na região que você está, é importante você conhecer, saber como que é o mundo evangélico nesse lugar. E eu fiz isso, né? E eu visitando as igrejas, principalmente as igrejas que eram um pouquinho maior, todas elas tinham estrangeiros. Claro, estava na cidade de Lille, né? Na região ali de Lille, então é uma cidade metropolitana, né? Cosmopolita, mas o fato tinha estrangeiros naquelas igrejas francesas. Então, assim, o ponto eu não vou falar assim, veio o estrangeiro, eu vou colocar da porta, né, na porta, porque não aceito estrangeiro aqui, é só francês que entra nessa igreja. Não é isso. O ponto é saber integrar, mas o problema é assim, eu vou integrar os estrangeiros, né, pessoas de outra nacionalidade, mas quando você vai na sua igreja não tem nenhum francês, tem todo mundo brasileiro, aí fica difícil, né, falar de integração nesse aspecto. Então o ponto é o francês que vem o francês, mas que vem o brasileiro. E quando vem, por exemplo, você vai trabalhar com brasileiros, você fala, olha, irmãos, aqui o nosso objetivo é evangelizar os franceses, se você está vindo aqui, o começo do projeto, a gente vai buscar sempre fazer tudo em francês, mesmo que às vezes esteja entre a gente, principalmente nos cultos e tudo mais, vamos tudo fazer em francês. A gente, no dia a dia, a gente pode conversar em português. Por quê? Porque fica claro, né? Porque senão fica estranho, você faz todos os cultos em português, aí vem o francês, você faz em francês, aí depois você faz em português, então não cria uma identidade. Então é importante também criar essa identidade, principalmente no projeto de implantação. A gente pensa assim, uma das formas que a gente tem assim de ajudar, né, a evitar esses erros, né, é justamente estar ouvindo, conversando, né, trocando as experiências, estar aberto ali, né, para a gente tem que ter assim a humildade, né, Hugo, de entender e assim, se você está optando por um caminho, vamos dizer, errado, a questão é o reino, né? Você acaba assim prejudicando até o teu tempo que você está aqui. É tão difícil, né? Você ter um tempo missionário transcultural e às vezes por uma decisão errada, por uma falta de conhecimento ou por não ter assim estado aberto para alguma opinião ou experiência, né? Você acaba perdendo assim, às vezes 1 ano, 2 anos, até a tua oportunidade de estar aqui por conta de uma falta assim de sensibilidade, né? Então, tipo, às vezes o camarada tem a oportunidade de assumir uma igreja, um exemplo, tá? Uma igreja na França, então, foi tão duro, é tão longa, né, o processo, a chegada. Chegou, aí o camarada, de repente, resolve trazer todo o conceito da igreja brasileira e querer implantar na igreja francesa. E aí perde-se o tempo, perde o investimento, perde a energia, perde a oportunidade, a experiência fica negativa, às vezes fecha a porta até para outros que poderiam vir, outros missionários ou pastores, né? Porque aquele grupo já vai ter ficado com aquela coisa negativa. Não dá certo. E brasileiro, então, esquece. Só por causa que teve um camarada, né? Enfim, mas a cabeça é assim, Hugo. Tu tem um problema com um brasileiro, com um português, aí tu já pensa assim, não, brasileiro é assim. A pessoa só conhece um. Mas é normal, as pessoas vão cair nesse erro da generalização. E aí, por causa do quê? Por causa de um erro. Ele aprendeu francês, ele estudou a história, ele aprendeu a cultura e tal, mas no quesito formato, ele quis implantar a igreja brasileira na francesa. E aí, cara, acabou. Às vezes tem chance de ir para um outro lugar e tal, mas fica a experiência negativa, né? E às vezes irreversível.